Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Auditoria para Concurso. Primeira observação que eu quero fazer é que aqui está correto eu conferir, não tem crase. Eu acho que seria até possível, mas o mais correto é botar sem crase, porque eu não estou especificando a auditoria. Por exemplo, eu não estou botando auditoria independente para concurso. Então é sem crase mesmo. Mas enfim, continuando. Lembrando que isso faz parte, essas aulas aqui em vídeo fazem parte do meu projeto maior, que é o material definitivo de auditoria. E agora nós vamos para a aula 1, estrutura conceitual para trabalhos de asseguração. Lembrando, nós tivemos a aula 00 em que eu fiz uma contextualização da auditoria e como estudar para concurso, né? Como estudar auditoria para concurso, mas que se aplica a qualquer disciplina. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você pare aqui, volte lá, assista e depois volte para essa aula aqui, beleza? Aqui está a série de aulas em vídeo, né? Ao todo, nós estamos aqui, como você pode ver, estrutura conceitual para trabalhos de asseguração. E nós vamos trabalhar com as seguintes perguntas da aula, né? Eu expliquei na aula passada que eu gosto de usar isso como um mecanismo didático aqui para tornar mais fácil de compreender e de ir fazendo o desenrolando o assunto, né? A primeira delas é o que é um trabalho de asseguração, quais os componentes precisam existir para ser asseguração e não, por exemplo, um trabalho de consultoria. Isso a gente vai abordar mais à frente. E como diferenciar a asseguração razoável de limitada, né? A gente vai trabalhar todos esses conceitos aí. Lembrando, como eu expliquei na primeira aula, né, em que eu dou o contexto amplo, você pode imaginar a seguinte situação. Temos a nossa empresa modelo, a Sacolinha SA, agora como cresceu, é uma empresa grande, né? Se tornou uma sociedade anônima e resolveu alienar, vender os seus títulos ali na Bolsa de Valores. É uma sociedade de capital aberto. Ela cresce, então, por consequência, ela vai querer crédito e investidores. Para captar dinheiro, ela precisa publicar informação. Essas informações geralmente estão na forma de demonstrações contábeis, como, por exemplo, a DRE, a demonstração também de valor adicionado e assim por diante. Só que essa empresa é quem vai produzir essas informações e ela também vai se beneficiar dessas informações, como, por exemplo, na questão ali do crédito, né? Por quê? Porque o banco vai emprestar dinheiro para uma empresa que parece mais saudável. Então você vê que isso pode gerar uma assimetria de informações, né? A própria administração ela tem acesso a todas as informações reais da entidade e ela produz um relatório e emite esse relatório. Só que ela acaba podendo ter interesse de maquiar essas demonstrações. Por isso que gera a assimetria de informação, ou seja, a administração ela tem informações que o público geral não tem, né? Tem esse desnível. Para sanar isso, entra em cena o nosso querido auditor Cotonete, né? A firma de auditoria independente. É independente, como eu expliquei, porque ela não faz parte da estrutura dessa entidade. Ele é contratado por fora para avaliar a situação da empresa, ver as contas, ver tudinho, fazer os testes, coletar evidências e determinar se aquela informação produzida pela entidade, pela Sacolinha SA, é confiável ou não. Isso vai ser lido pelos investidores em potencial e outros usuários, como, por exemplo, os bancos. Dito isso, bom, nós temos aí a auditoria independente e o primeiro passo é entender a estrutura geral, né? Por isso que a gente vai trabalhar aqui a norma chamada estrutura conceitual. Ela não tem número, o nome dela é realmente estrutura conceitual. E eu resolvi trazer esse quadro aqui para contextualizar em qual conjunto que ela está. Pode parecer um preciosismo, né? Só listar siglas, mas eu aprendi que, assim, no estudo para concurso, e isso vale especialmente para TI, inclusive, às vezes você acerta a questão simplesmente por você ter o hábito de repetir mentalmente mesmo, sempre que você vê uma sigla, o que ela significa. E aqui você vai notar que existem dois grandes grupos de normas para a auditoria, que são as normas de procedimento ou trabalho, técnicas, né, normas técnicas, e as normas de exercício profissional. As normas técnicas elas vão focar muito mais em dizer como você executa procedimentos. Por exemplo, como é que você vai realizar testes, né? Testes lá ali no estoque, como você vai fazer os procedimentos. Já as de exercício profissional, elas estão mais focadas em falar a respeito da postura do auditor, né? Questões sobre ética e tudo mais que envolveu o exercício da profissão em si, não necessariamente as técnicas de auditoria. E nós também vamos ter algumas outras normas esparsas aqui. A NBCT, a estrutura conceitual, né, como o nome sugere, ela faz parte desse primeiro conjunto aqui. E nós já temos uma questão, nem ia botar originalmente na aula, mas eu lembrei
que eu inclusive criei esse quadro aqui na época que eu estudava, porque por causa dessa questão aqui. Você vê, olha. A estrutura das normas brasileiras de contabilidade classificam-se em profissionais e técnicas. Olha aqui os dois grandes conjuntos que a gente tem. Fazem parte da estruturação das normas brasileiras de contabilidade técnica as seguintes normas. E aqui é uma questão muito bestinha, né? É só você saber o que as siglas significam. Olha aqui. T de técnica, P de profissional. Então você simplesmente vai aqui e procura qual delas tem T e P. Você vai ver aqui, ó. É a letra C, porque ó, de perícia, TP, técnica de perícia e técnica de auditoria interna. Então é a letra C. E as outras estão erradas porque aqui tem uma certa e tem uma errada. O P aqui e aqui é T. P, T. É meio ridículo cobrar isso aqui numa prova, mas a banca às vezes está com preguiça, né? E aí eles vão cobrar. E agora você não vai mais errar esse tipo de detalhe. E não é algo que você precisa ficar, meu Deus, vou memorizar e tal. Mas lembre-se, né? Adquira o hábito de sempre que você se deparar com siglas, pergunte o que essa sigla significa. E aí você repete mentalmente. Você não precisa ficar anotando, botar em flashcard, nada disso. Mas crie o hábito de sempre repetir. E é sério, em TI isso ajuda muito. Tem muita questão que você às vezes mata só por saber a sigla, porque às vezes está na cara ali a resposta se você souber a sigla. Ou no mínimo você elimina 2, 3 alternativas ali só porque você sabia as siglas. Então vamos lá, começando né, a nossa primeira pergunta. O que é um trabalho de asseguração? O trabalho de asseguração ele vai ser um trabalho em que o auditor ele quer se assegurar de que alguma coisa está correta. Né? Ou pelo menos tentar, ele vai verificar se está ou não correto. Ele serve para aumentar a confiança. Confiança de quem? A confiança no quê? Lembre-se, nós temos uma empresa, ela emitiu informações para pessoas que vão ver, um público, né? Os usuários dessas informações, dessas demonstrações. E esses usuários eles precisam ter confiança de que essas informações estão corretas, né? Elas são verídicas. Então, o trabalho de asseguração é verificar se isso está se essas informações estão corretas. Então você vai emitir uma opinião. É por isso que é importante você entender isso aqui. Ó. O auditor ele não cria informação, ele testa e conclui com base em evidências. Como a gente falou lá na primeira aula, né, eu falei, ó, o raciocínio do auditor é baseado em evidências para tirar uma conclusão. E é isso que vai acontecer. E o trabalho de asseguração, você pode pensar em três peças principais, que você vai enxergar juntas. Objeto, critério e informação. Ah, meu Deus, o que é objeto, critério e informação? Calma, objeto é o que você está olhando ali, né? Por exemplo, o fator do mundo real que vai te dar, que você vai comparar com um critério para produzir a informação. Você, que eu digo, é a entidade. Aqui eu trago exemplos. Por exemplo, qual é o objeto do mundo real? A conta estoques, ou os estoques ali propriamente da empresa. Ela tem estoques. Critério é o quê? É a norma, é o parâmetro, é aquilo contra o que você compara a realidade, né, o ser e o dever ser. O critério é o dever ser. Né? No direito a gente usa muito essa comparação. A realidade objetiva e a realidade que o legislador ali queria que fosse. E no caso aqui, os legisladores, o equivalente seriam os órgãos emissores das normas contábeis. E aí eu dei o exemplo, o CPC 16, que vai ser dentro da disciplina de contabilidade, aquele que vai tratar de estoques, né? Vai dizer como é que você contabiliza estoques, o que você faz a respeito disso, como classifica, etc. Ou seja, o critério é essa norma daqui, nesse exemplo prático. E qual é o produto disso? Quando você compara a realidade com o dever ser, você vai emitir uma demonstração contábil, né? Você vai emitir uma informação. Então, a empresa ela vai, com base nessa norma e no que ela viu na realidade, emitir informação na forma de demonstrações contábeis, produzido pela entidade. Temos um segundo exemplo aqui. O objeto pode ser também, por exemplo, controles internos, né? Ver se os controles ali de segurança, não só de segurança, né? Mas de produção das informações, funcionamento, administração estão funcionando corretamente. Qual vai ser o critério nesse caso? Um possível é um chamado framework COSO. COSO é um tipo de norma que você vai estudar muito em administração e também em TI. Eu vi isso aqui na parte de TI, principalmente. Então, se você ainda não viu, não tenha pressa, você vai ver isso aqui. Pessoalmente eu achava muito chato isso aqui, mas é importante, né? Enfim, é um framework, eles gostam de usar muito palavras em inglês nessa área aqui, que vai ser algo que você vai comparar. Olha, os controles aqui internos, a administração está bem organizada, está funcionando, com base em quê? Isso aqui, essa aqui vai ser a norma parâmetro. O resultado, você vai produzir um relatório sobre os controles. Cuidado, aqui a gente ainda não está falando do relatório do auditor Cotonete, tá? A gente está falando de um relatório que é produzido pela própria entidade, dizendo, olha, nós
verificamos internamente que nós estamos muito bem em termos de controles internos. É tudo legal, né? Mas é claro que a entidade vai ter interesse em dizer isso. Precisa de alguém para validar essa informação, que vai ser o auditor, justamente. E aqui é a norma, que formaliza exatamente essa lógica. Você vê que eu gosto de sempre ir trabalhando dessa forma. Eu vou falar a situação ali do mundo real, né? Qual é o raciocínio por trás, e aí depois eu trago a norma para vocês verem. Eu não gosto de ficar estudando para decorar. Tem coisas que a gente vai precisar memorizar, inevitável, né? Informações mais arbitrárias, tipo prazos, né? Essas coisas. Mas tudo que a gente puder compreender, a gente deve tentar compreender. Por isso que eu trouxe primeiro a lógica para depois trazer aqui a norma. E a norma vai simplesmente formalizar aquilo que a gente falou até agora. Vamos ler aqui. NBC tem a estrutura conceitual, negócio de sempre separar aqui a norma. Trabalho de asseguração é o trabalho no qual o auditor independente, auditor consultante, visa obter evidências apropriadas e suficientes para expressar sua conclusão, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração ou avaliação do objeto, de acordo com os critérios que sejam aplicáveis. Isso aqui a gente acabou de ver. Agora você já consegue ler essa norma sem parecer uma sopa de letrinha. Lembrando, evidência, o auditor ele vai fazer testes, né? Isso a gente vai ver em uma aula própria, para coletar evidências e, com base nessas evidências, tirar uma conclusão. Os usuários previstos podem ser, por exemplo, o banco, podem ser acionistas em potencial, órgãos reguladores também, isso acontece. O objeto vai ser ali, por exemplo, a conta, o estoque, né, os controles efetivamente praticados. O objeto vai ser ali o que acontece no mundo real. E os critérios são as normas, são parâmetros, são aquilo que diz o que deveria estar sendo no mundo das ideias, né? Como é que a realidade deveria se conformar? Esses são os critérios. Que sejam aplicáveis. Isso aqui ele está sendo genérico, né? Porque tem 1 milhão de critérios para 1 milhão de situações. Aí ele dá um coringa aqui, fala que sejam aplicáveis. Aqui. Você vai ver que a norma de vez em quando manda essa. Isso é bem frequente. E aqui não, o que eu falei, a combinação da mensuração ou avaliação do objeto, ou seja, coleta de evidências, a informação, o resultado da mensuração vai ser a informação que resulta da aplicação do critério ao objeto. É um jeito complicadíssimo de dizer uma coisa óbvia, né? Que isso aqui, olha, você tem a realidade, você tem o que ela deveria ser, que é a norma. Quando você compara um com o outro, você produz uma informação. É só isso que ele está dizendo ali com vários circunlóquios desnecessários. Agora a gente já desmistificou o que esse trechinho aqui ele quer dizer. E para finalizar, eu gostaria de dizer, olha, já sabemos o que é um trabalho de asseguração. Mas para ficar bem consolidado, o que não é? Lembrando, o auditor, ele é um contador, ele é formado em contabilidade, ele faz parte de uma firma de auditoria independente e ele é habilitado, né? Ele entra num cadastro, no caso do Brasil, ele entra num cadastro específico de auditores independentes, que são contadores, né, de formação. Então, é claro que ele pode fazer outras coisas que não sejam só auditoria. Uma dessas coisas é consultoria. Isso aqui não é um trabalho de asseguração. Ele também pode fazer a parte de contabilidade, né? Prestar serviços de contabilidade propriamente dito. Nenhum desses dois trabalhos aqui ele envolve tirar uma conclusão sobre algo. São serviços comuns, né? Então, isso não é um trabalho de asseguração. Só para fazer o contraste ficar bem claro o que é e o que não é um trabalho de asseguração. Ou seja, asseguração é ir lá, verificar se algo está sendo feito corretamente e emitir uma opinião sobre isso para, né, aumentar a confiança nas demonstrações, né, ou outras informações. E aqui um exemplo prático em que eu trago o CEO Sacolinha e o auditor Cotonete. Lembrando, CEO é Chief Executive Officer, o diretor executivo. Geralmente se refere ao cargo mais alto ali dentro da estrutura societária comum. É mais comum, né? Eu vou geralmente partir para algumas simplificações ou generalizações para ficar mais fácil de compreender. Mas no material escrito eu aprofundo, dou vários detalhes adicionais. Então vamos só revisar aqui. Sacolinha SA vai captar recursos, né, empréstimos, debêntures, e o mercado pede confiança extra. Qual é o objeto nesse caso? Posição patrimonial, desempenho e fluxos de caixa. Por exemplo, você está analisando o quê? Olha, quanto dinheiro entra e sai nessa empresa, né? Qual a posição patrimonial, ou seja, qual o tamanho do ativo, qual o tamanho do passivo, ou seja, qual o patrimônio que ela tem em contraste com as dívidas que ela tem, né? O quão bem ela está das pernas, né? Qual a capacidade dela de pagar suas dívidas, como é que é a gestão de caixa, né? Se ela tem caixa, se ela não tem, se ela tem liquidez, se ela não tem, tudo isso vai ser o objeto analisado. O critério vai ser aqui, mais uma generalização. Estrutura de relatório financeiro aplicável. Por que ele diz isso? Porque tem 1 milhão de normas diferentes para situações diferentes, como eu disse ali. Por exemplo, especificamente para o objeto estoques, nós temos uma norma para estoques, o CPC 16. Então ele sempre vai falar
qualquer que seja a norma aplicável. Né? E às vezes nem é norma, às vezes é um manual, no caso ali do COSO, que aquilo não é norma, aquilo é manual. A informação, ou seja, você, novamente, olhou para a realidade, olhou para o manual e produziu uma informação. Demonstração contábil do período. Esse aqui é um exemplo, é um dos tipos de informação que você pode produzir. E que vai interessar para, por exemplo, o banco, né? Se ele vai decidir ou não, se vai emprestar. Debentures, por exemplo. Muitas vezes, quando a empresa ela quer se capitalizar, ela vai pedir empréstimo para o banco, mas o banco cobra juros altos. Né? Então, ela pode também tentar conseguir do público em geral. Para isso, ela emite debentures, que são títulos ali que você vende para as pessoas. Você, cidadão comum, pode ir lá comprar debentures de uma empresa e geralmente vai ter ali um prazo para ela te pagar de volta com algum tipo de acréscimo, né? Alguma remuneração pelo tempo, né? Pelo empréstimo. Isso que são debentures. Então, veja que os usuários também podem ser debenturistas, não só acionistas, né? Debenturista ele não necessariamente é um acionista. E aí você contrata o auditor cotonete de sua firma para testar e concluir com base em evidências, né? Se aquelas informações ali estão emitidas corretamente. É isso. Vamos então para uma questão. Vou ler aqui para vocês. De acordo com a NBC, a estrutura conceitual, trabalho de asseguração é o trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes para expressar sua conclusão, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários, lembrando lá quais são os usuários, previsto sobre o resultado da, vamos lá, mensuração ou avaliação do objeto de acordo com os critérios que sejam aplicáveis. Tá correto, né, gente? É isso aqui que a gente acabou de ver. Ou seja, ele vai medir um objeto, vai coletar evidência a respeito do objeto, quer dizer, da informação para ver se, olha, ao comparar o objeto, né, que é a realidade, junto com a norma, que é, ele vai produzir uma informação. Essa informação está correta? Sim. Então é isso que a gente vai ter aqui. As outras elas vão estar erradas pelo seguinte, ó. Deixa eu ver se eu preciso pegar aqui o marcador, tá bem? Canetinha. Qual é a das outras alternativas? Avaliação ou evidenciação do objeto de acordo com as expectativas dos usuários. Não, né? A gente não pode simplesmente se basear nas expectativas dos usuários para fazer esse tipo de avaliação. A gente tem que se basear nas evidências, nos fatos. Elaboração e divulgação dos relatórios de acordo com os critérios que sejam aplicáveis. Aqui tem um problema, que é o seguinte, o relatório ele é uma informação divulgada sim, mas ele não é o único tipo de informação divulgada. Você tem também as demonstrações contábeis, que também não são o único tipo. O que invalida, na minha visão, essas duas alternativas aqui é essa limitação. Você tem o objeto, e esse objeto, né, vai ser avaliado e vai produzir informação. Essa informação pode ser relatório, pode ser demonstração contábil, pode ser outras coisas. Classificação ou evidenciação das demonstrações contábeis de acordo com as normas de vigência. Novamente, não se limita às demonstrações contábeis. E conclusão, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previsto sobre o resultado da classificação. Não é isso que ele está preocupado. Não. O resultado é da elaboração das informações ali. Então, temos aqui, ó, gabarito, letra A, porque aumentar o grau de confiança no produto da mensuração ou avaliação do objeto, que vai ser o que? As informações. Lembrando, você pega o objeto, compara ele com a norma e você vai produzir a informação. Se vocês quiserem olhar aqui, ó, deixar salvo, eu aproveitei para anotar. Próximo. Agora nós vamos para o segundo assunto, que é como montar, né, quais são os elementos do trabalho de asseguração. E para isso você vai pensar o seguinte, cara, vou iniciar um trabalho de asseguração. Isso vai envolver dois conjuntos de coisas. Primeiro, pessoas e peças, né? As pessoas vão ser a parte responsável. A parte responsável pelo quê? Alguém é responsável por algo. O quê? Por produzir essas informações. Isso aqui nada mais é do que a empresa. A parte responsável é a empresa que contratou. Claro, lembrando que isso é uma simplificação. Vou pegar aqui o ar-condicionado. A outra parte é o nosso herói, o auditor cotonete, né? A gente está falando de auditoria, então naturalmente uma das partes vai ser o próprio auditor. E os usuários previstos, mais uma vez, acionistas em potencial, bancos, órgãos reguladores. E as peças, né? Objeto, critérios, evidência, relacionamento de três partes. E aqui falta um pedacinho de atualizar o slide. Depois eu boto aqui. Um segundinho. Deixa eu só pegar. Será que eu consigo escrever aqui? Enfim, vou mostrar aqui no esquema adiante. Depois eu vou corrigir esse slide. Que é o próprio relatório, né? Você vai produzir depois. Não vou tentar. Não vai dar para escrever aqui no mouse. Não. Enfim, o relatório. E isso está formalizado aqui na norma. A gente já vai explicar direitinho o que isso significa.
Mas aí a NBCTA, estrutura conceitual, em seu item 26, vai falar: os seguintes elementos do trabalho de asseguração são discutidos nessa parte. Relação de três partes, como a gente viu, né? O auditor, a empresa e os usuários. O objeto apropriado, ou seja, a realidade ali que você vai estar observando, né? Para você ter um trabalho de asseguração, você tá pegando uma realidade, comparando com uma norma e tirando uma conclusão. E essa conclusão, e você vai ver se essa conclusão tá correta com base em evidências. Depois que o auditor cotonete coleta essas evidências, ele emite um relatório de asseguração para dizer se está ou não prestando aquelas informações. E esse relatório ele pode ter duas formas: de asseguração razoável ou de asseguração limitada. Mais um pedacinho aqui da normal. Todos os trabalhos de asseguração possuem pelo menos 3 partes: o auditor independente, a parte responsável e os usuários previstos. Dependendo das circunstâncias do trabalho, pode haver também a função separada de mensurador ou avaliador ou a parte contratante. Mensurador ou avaliador nada mais é do que o especialista, nesse caso, que vai ser contratado para dar algum parecer específico. Por exemplo, no contexto da própria entidade ou do escritório de auditoria, pode ser que você esteja trabalhando com ativos ali, derivativos muito complexos, né, instrumentos financeiros difíceis, né, que fogem da expertise de quem talvez está elaborando a demonstração ou do próprio auditor que está verificando. Então você contrata, por exemplo, um atuário, que ele vai saber ali verificar melhor esses dados. É um profissional externo. Esse é um dos tipos, né, de mensurador ou avaliador. Ou parte contratante. Normalmente a parte contratante é a própria entidade, ou seja, a própria empresa nesse nosso exemplo. Mas pode ser que não seja. E nesses casos você vai ter uma quarta parte nesse caso, né? Que vai ser, por exemplo, um órgão regulador que pediu aquela auditoria. Mas isso aí já é exceção. Normalmente temos 3 partes, mas sempre temos pelo menos 3 partes. Eu criei esse diagrama aqui para mostrar, ó, sintetizar quais são os elementos do trabalho de asseguração, até expandir um pouquinho. Fui lá na norma, peguei mais alguns detalhes e adicionei aqui. Esse diagrama está disponível no material completo, né? No material escrito. Então, tudo isso aqui tem esse e outros lá que eu boto. Também tem algumas questões que eu comento, eu vou botando isso aqui nos comentários, né? Enfim, temos aqui os elementos. Relacionamento de 3 partes: auditor, parte responsável, usuários. Temos o objeto, que pode ser financeiro, que é o mais comum, né? Nos nossos exemplos aqui, nós geralmente tratamos de objeto financeiro, que são, por exemplo, as demonstrações contábeis. Mas não só objetos financeiros podem existir. Temos não financeiros, né? Por exemplo, um relatório de sustentabilidade, algum órgão específico, algum tipo de outro tipo de demanda do mercado exige isso. Vai ter um relatório de sustentabilidade que ele não tem a ver, na verdade, com o financeiro. Vai ver se, por exemplo, a empresa ali ela tem o selo verde. E isso é relevante dentro do mundo empresarial, né? O objeto pode ser sistema, processo, né? Se a empresa é eficiente, né? Se ela é eficaz, eficiente, econômica. Eu tenho os 3 S: eficiência, economicidade, eficácia, né? E efetividade, né? São os 4 S. Ou 3, dependendo de qual livro você siga. E aspectos comportamentais, como, por exemplo, o fato das pessoas seguirem, cumprirem as leis ali, né? Isso aqui vai ser importante, por exemplo, para a auditoria governamental, vai ser bem mais relevante para eles, né? O auditor de contas, né, do TCU, ele vai se interessar por esse tipo de auditoria também, né? O outro elemento é critérios, né? Como eu disse, são simplesmente as normas, né? O parâmetro, o manual que você está usando para comparar a realidade. Ó, isso aqui deveria ser dessa forma. Quem está dizendo? A lei, ou manual, ou um guia, né? Um guia muito respeitado dentro da área, como os manuais COSO, COBIT, ITIL também. Evidências, né? Que você coleta ali para ver se, olha, isso aqui é verdade ou não. E os relatórios de asseguração. Aí eu botei aqui já alguns dos tipos de conclusão, mas existe uma aula específica para isso aqui. Eu simplesmente quis botar tudo junto para você já ir mapeando o que tu vai estudar mais lá para frente. Mas nós vamos ter toda uma aula específica sobre isso aqui, os tipos de conclusão que você pode ter. E aqui, novamente, para um exemplo prático. Sacolinha SA quer um empréstimo grande, R$1 bilhão, quer pedir emprestado para o banco. A banco vai falar: cara, será que esse cara aí vai conseguir pagar esse 1 bilhão? Vai conseguir pagar os juros? Porque também não vou emprestar 1 bilhão para receber 1 bilhão. Eu quero 1,5 bilhão na volta, né? Como é que eu vou saber se essa empresa tem realmente porte para isso? Uma das coisas que ela vai olhar são as demonstrações. Mas, novamente, né? A demonstração foi a própria Sacolinha SA que emitiu. Então, pô, sei lá, será que isso aqui é verdade, né? Aí, para isso que vai ter o auditor cotonete para fazer essa verificação. Então, quem é que vai ser a parte responsável nesse exemplo? A administração da Sacolinha. Responsável pelo quê? Quem é responsável por algo. Por produzir as demonstrações contábeis. Ou produzir a informação que é auditada. Então, a parte responsável é a própria empresa. A administração da Sacolinha SA.
Usuários previstos. O banco, nesse caso aqui específico, é o banco, né? Auditor independente é o nosso herói, auditor cotonete. Objeto é a posição patrimonial, desempenho, fluxos de caixa da Sacolinha SA, né? Ou seja, são as contas ali, todos esses detalhes do mundo real, ali, as transações, né? A liquidez da empresa. Critérios. Estrutura de relatório financeiro aplicável. Novamente, a norma é genérica. Eu botei 2 exemplos aqui, ó, de estruturas comuns que tem no mercado financeiro aqui no Brasil. O IFRS e o BRGAAP. Só para não deixar assim completamente solto. O que quer que se aplique. Tá? Tem 2 exemplos aqui, se vocês quiserem depois pesquisar como eles são. Inclusive, por exemplo, se vocês forem ver a Vale, se eu não me engano, a última vez que eu fui procurar, vocês podem olhar no Google, né? Tem esses relatórios, são informações públicas. E eles botam em 2 formatos diferentes, né? Porque tem públicos diferentes para esses relatórios aqui. Evidência, testes, confirmações, inspeções, análise, execução. Na verdade, isso aqui não é bem a evidência, aqui é o procedimento que você usa para coletar as evidências, né? Mas, enfim, você vai coletar a evidência através de testes, confirmações, inspeções, análise, execução, que são pertinentes para esse cenário aqui. Para outros tipos de cenário, você vai ter outros tipos de evidência produzida. Por exemplo, se fosse uma auditoria de TI, né, ou de sistemas informatizados, você pode, vou botar aqui logs de acesso, né? Isso é algo importante. E o relatório vai ser a conclusão escrita para aumentar a confiança do banco. Supondo, é claro, que esse relatório seja positivo. E aqui nós temos, eu queria fazer a exemplificação do relacionamento entre 3 partes. Você nunca mais esquecer, lembre-se aqui. Temos 3 partes, pelo menos. Temos aqui a empresa, né, representada pelo CEO, Sacolinha. Temos o auditor independente, o cotonete. E temos a gerente molécula, que é quem vai decidir se esse empréstimo vai ser concedido ou não. O Sacolinha tá pedindo para ela, me dá um dinheiro aí. Ela fala, cara, não sei, você vai pagar? Vou perguntar pro cotonete. Aí o cotonete endossou as demonstrações, então tá liberado aqui o teu empréstimo. E agora uma questão. E assim, o negócio desse aqui não é difícil de entender. Por que você precisa de pelo menos 3 partes? Você vai olhar isso aqui e você vai lembrar, cara, não faria nem sentido só ter 2, né? Tem que ter 3, porque tem alguém interessado numa informação, tem alguém que produz essa informação e tem o cara que verifica se essa informação está prestando. E aí você vai ter questões, né? De acordo com a estrutura conceitual de trabalhos de asseguração, são elementos que necessariamente devem estar presentes em um trabalho de asseguração executados por um auditor independente, exceto relacionamento entre 2 partes. Já matou, né? A gente já sabe que é 3. Então isso aqui já está errado. As outras estão só repetindo, coisa que a gente viu. Objeto apropriado, critérios adequados. Isso aqui não quer dizer nada, né? Critérios adequados. Não tem como isso estar errado. Só se ele botasse critério inadequado, mas o critério é adequado, né? Ou seja, lembrando, o que é o critério? Norma, manual, a lei, os parâmetros ali que você vai usar para conformar a realidade. E a realidade está aqui, ó, objeto. Por que objeto apropriado? Porque tem coisas que você não tem como auditar, né? Por exemplo, ideias. Você vai auditar ideias? Não dá, isso seria um objeto totalmente inapropriado. Crimes, também não dá. Então, tem que ser algo auditável, por isso que ele bota aqui apropriado. Evidências apropriadas suficientes, né? Por exemplo, não adianta você auditar um negócio que não tem nada a ver com o objeto, então por isso tem que ser apropriado o suficiente, mas novamente ele está só sendo genérico aqui. E o relatório de asseguração escritos de forma apropriada. Não precisava botar isso aqui, porque isso é meio óbvio, né? Só faria diferença se ele botasse inapropriado. Então, letra A aqui, porque é 2 partes, não é 3. Otto, mas isso é besteira, né? Claro, tu pegou uma banquinha, Fundatec aí, não sei o quê. Mas olha, você faz Rio Grande do Sul. Mas não tem problema não, Bancona também cobra isso aqui, ó. Mesma coisa, FGV. Mesma coisa. E é rigorosamente a mesma pergunta. Tem um enunciado aqui, bababá. O único risco de você errar isso aqui, ó, uma questão dessa, é tu não prestar atenção nisso aqui. É tu ler rápido e seguir. Aqui não constitui os elementos de trabalho de asseguração. Aí você vai ver, se você não vê o não aqui, você leu rápido, você vê, critério adequado, com certeza, já marca lá e erra. Porque, na verdade, ele queria a alternativa errada. Novamente, relacionamento entre pelo menos 2 partes. Tá? E ele ainda é exemplo, o contratante era de 2. Parece verdade. Não é, porque temos pelo menos 3 partes aqui, ó. 3 partes, 3 quadrinhos. Você pode lembrar do nome deles também, ó. Cotonete, Sacolinha e a molécula. E agora a terceira parte, né? Asseguração razoável versus limitada. E as diferenças entre elas. Vamos começar aqui. Asseguração razoável. Por que eu botei aqui? Ó? Tese forte, forma positiva e evidências indicam que está bom. Há mais evidência. Asseguração limitada vai ser uma tese fraca, forma negativa e
exemplificando, não há evidência de que está ruim. O que acontece? Quando você está em busca de uma maior asseguração possível, da maior certeza possível, você vai atrás da asseguração razoável. Por isso que eu boto tese forte. Por quê? Porque quando você está falando, eu verifiquei e há evidências de que está tudo correto, que isso aqui é sólido. Você está fazendo uma afirmação, você está colocando um enunciado positivo, né? Eu coletei bastante evidência, eu olhei aqui e disse, olha, tudo indica que isso está bom. Já a asseguração limitada, ela é menos, ela vale menos, ela te dá menos certeza, porque ela vai ter a forma negativa. Ou seja, não achei evidências de que está ruim. Dizer que algo tem evidências de que está bom é diferente de você, olha, dizer que não descobri nada que dissesse que está ruim. Você vê que tem muito menos peso, muito menos relevância. Então é considerado um tipo de asseguração que vale menos, né? Ele te dá menos certeza, te dá menos segurança, e em parte porque são menos evidências coletadas, né? Vou dar aqui um exemplo de como é que você vai emitir, como é que o auditor vai emitir uma opinião de asseguração razoável. Em nossa opinião, a informação do objeto, né, está adequadamente representada em todos os aspectos relevantes de acordo com os critérios aplicáveis. Ou seja, ele está sendo categórico aqui, olha, tudo indica que está bom. A asseguração limitada com base nos procedimentos realizados e nas evidências obtidas, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que a informação, olha, que ele está enrolando, né, não está adequadamente apresentada em todos os aspectos relevantes. É tipo aquela ideia de você provar que algo existe e provar que algo não existe. Você não tem como provar que algo não existe. Você pode dizer, olha, não achamos nada que indique isso, né? Mas pode ser que a gente esteja errado. Agora, quando você prova que algo existe, você só precisa você consegue demonstrar que algo existe. Então você vai estar na tese forte. Provar que algo não existe não dá, né? Vai ser a tese fraca. Eu não sei eu espero que tenha ficado claro. Se não for, depois vocês falam comigo aí nos comentários. Mas porque realmente é um negócio meio esquisito essa diferenciação. Daqui a pouco eu vou botar aqui mais um detalhezinho que eu fiz um pequeno quadrinho para comparar. E um detalhe que é extremamente importante. A asseguração razoável é um alto grau de certeza, mas não é absoluto. Nenhuma ciência trabalha com certeza, né? Independentemente de você achar que a contabilidade ou auditoria são ciências ou não, eu pessoalmente não acho que não, mas independentemente dessa discussão, o importante é saber que mesmo que seja uma ciência, a ciência não trabalha com certezas. Não trabalha com certeza. A ciência ela trabalha com juízo probabilístico que tenta ser o mais alto possível. Então, assim, quando a gente está aqui na asseguração razoável, nós não vamos dar 100% de certeza, porque sempre pode ter algo que escapou do teu juízo, né, a tua percepção ali. Mas se você envidou todos os esforços possíveis e coletou evidências, elas podem chegar a um alto grau de certeza, né? As evidências são massivamente nesse sentido aqui. Então, provavelmente é isso. Muito provavelmente. É certeza? Jamais. É por isso que você fala em razoável. Razoável você pode ler como algo muito alto, mas nunca é absoluto. E essa não é uma ideia complicada de você lembrar, né? Porque lembre-se, nem a ciência te dá certeza. Não existe prova científica. Se você vê uma pessoa que fala que algo foi cientificamente comprovado, você já sabe que essa pessoa está te enrolando ou não sabe o que está falando, porque a ciência não prova. Ela te dá um alto grau de probabilidade de algo estar certo, mas isso sempre pode estar errado ou pode ser refinado. Se eu te falar que o Sol vai nascer amanhã, eu não posso te dizer que eu posso provar isso, porque existe uma chance diferente do Sol não nascer amanhã. Só que, assim, existe muito mais evidência de que ele vai nascer amanhã do que de que ele não vai nascer amanhã. Então é muito provável que ele vai nascer amanhã. E o mesmo funciona aqui. E, novamente, a norma formaliza isso, dizendo que o auditor independente forma sua conclusão com base nas evidências coletadas e obtidas e emite o relatório escrito contendo uma expressão clara dessa conclusão de asseguração. As normas de asseguração estabelecem elementos básicos para os relatórios de asseguração. Ou seja, vão ter outras normas que vão dizer o que você precisa colocar ali dentro do relatório de asseguração razoável e do relatório de asseguração limitada. No trabalho de asseguração razoável, a conclusão do auditor independente é expressa de forma positiva, foi o que a gente falou. Em nossa opinião, está adequadamente representado. Trabalho de asseguração limitada, a conclusão é expressa de forma a transmitir-se com base no trabalho. Até a própria norma é mais longa aqui, porque já começa a enrolar. Algum fato chegou ao seu conhecimento que levasse a acreditar que a informação do objeto seja distorcida de forma relevante. Ou seja,
Asseguração boa, razoável, é aquela, cara, tá ok, tudo indica que tá ok. Limitada, olha, nada indica que não tá ok. E geralmente ele vai usar mais palavras também para justificar isso, como você pode ver até na própria norma usa. E um exemplo prático, olha aqui, ó, o CEO da Sacolinha está preocupado, por quê? Ele quer, a Sacolinha SA quer emitir debêntures, como falei, né, para se capitalizar. Só que eles precisam fazer isso em breve, né? Não há tempo para você fazer uma auditoria completa que vai te dar uma asseguração razoável, ou seja, que é o mais alto grau de certeza razoavelmente possível dentro ali dos trabalhos de auditoria, né? Então, ele combina com o Cotonete, né? O auditor Cotonete percebe, olha só, o que dá para fazer por você, meu patrão? A gente faz o seguinte, no primeiro momento, a gente emite um relatório de asseguração limitada, com o que a gente tem aqui, por exemplo, a gente não tem como esperar até o final do ano, fechar as demonstrações. Nós só temos aqui um trimestre fechado de informações contábeis. Dá para ter total certeza com base só nisso? Não. Mas dá para a gente fazer alguma coisa, né? E aí você vai emitir primeiro um relatório de asseguração limitada e num segundo momento, já no fechamento do período, quando você já tem todas as informações completinhas, você já dá um relatório de asseguração razoável. Que aí já é mais completo, já tem mais certeza, e você já pode fazer, já vai dar mais segurança para o mercado. O primeiro, né, o asseguração limitada, ele vai ter uma utilidade ali, ele vai falar, cara, não encontramos fratura exposta. Não, olha, a gente não achou nada absurdamente errado ou obviamente errado. Precisamos de mais evidências, precisamos coletar, mas só vamos ter certeza depois. Mas a princípio, não tem nada de bizarro aqui ou muito óbvio. Né? Esse é a asseguração limitada. E aí, com isso, a Sacolinha SA vai poder emitir suas debêntures e tentar convencer as pessoas a comprarem a comprarem as debêntures e capitalizar a empresa, né? Então, assim, é melhor do que o relatório de seguração limitada, nesse caso vai ser melhor que nada, com certeza. Já vai ter algo para mostrar ali pro público. E agora uma questão da FGV 2005, olha, recentíssima. Ao comparar o risco do trabalho e a extensão dos procedimentos executados no trabalho de asseguração razoável e no trabalho de asseguração limitada, de acordo com a NBCTA, Estrutura Conceitual para Trabalho de Asseguração, é correto afirmar que... Aí, cara, é simplesmente você fazer o seguinte juízo, o juízo de relação entre evidência e segurança que você vai ter. Eu vou até sintetizar isso mais à frente, mas vamos ver aqui. Vou pegar aqui um marcadorzinho. No trabalho de asseguração razoável, o risco do trabalho é maior, enquanto a natureza, a época e a extensão são menos extensos. É justamente o contrário, né? O razoável é a de melhor qualidade, né? Então o risco é menor do que no asseguração limitada, justamente porque os procedimentos são mais extensos. Então tá errado isso aqui. No trabalho de asseguração limitada, ou seja, o que é ruim, mais capenga, o risco do trabalho é menor. Não, ao contrário, né? Se ele é mais capenga, o risco é maior. Justamente porque são procedimentos menos extensos. Essa parte aqui está certa. C. No trabalho de asseguração limitada, o risco do trabalho é maior. Sim, isso é verdade, porque ele é mais capenga. Enquanto a natureza, a época e a extensão dos procedimentos, isso aqui é o quê? Os testes que ele faz ali para coletar evidência. São menos extensos. Tá certo, exatamente isso. Já que ele faz um trabalho mais capenga, mais limitado, o risco é maior. Porque se o trabalho é pior, não é pior, né? É mais limitado ali, ele teve menos tempo, é menos rigoroso, então o risco vai ser maior. Então, alternativa C. Aqui ele diz, ó, o risco do trabalho é igual. Já tá errado por isso aqui, ó. Trabalho igual, não tem como, né? Senão, se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome. Aliás, essa até falar isso me fez lembrar que eu sempre falava isso quando eu estudava para concurso, né? Se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome. Como não tem o mesmo nome, é muito provável que não seja a mesma coisa. As bancas, elas têm horror a sinônimos. Lembrem-se disso. Então, dizer que a asseguração limitada e a asseguração razoável tem o mesmo risco é absurdo, né? Porque a diferença delas é justamente o risco envolvido. Então, a gente já elimina aqui. Gabarito letra C. Ó, eu já destaquei aqui onde é que está o erro em cada uma. E só para fechar aqui, né, a relação entre evidência e risco. Os procedimentos executados servem para você coletar essas evidências. Então, quanto mais extensos, maiores, mais aprofundados são os procedimentos, ou seja, os testes, a coleta de evidência, mais evidência você vai ter. Quanto mais evidência você tem, mais certeza você tem. Se você tem mais certeza, você tem menos risco. Menos risco de errar, porque você foi mais rigoroso. E, inversamente, se você foi menos rigoroso, dedicou menos tempo a fazer um trabalho, o risco vai ser maior.
Aí você tem esse quadrinho aqui. Não precisa ficar decorando isso. Isso tem que ser intuitivo. Isso já vai aparecer naturalmente para você conforme você raciocina. Né? Tenta entender o que está acontecendo aqui. E com isso nós chegamos ao final dessa aula número 1. Lembrando, nós não exaurimos nem perto disso o tema aqui. E você pode acessar o material completo que eu tenho disponibilizado. Essa aula aqui corresponde ao módulo 1, que é inclusive gratuito. Eu convido todos vocês a irem lá, acessarem o material. E se você gostar, aí você compra o material. Eu vou ficar muito feliz. Mas eu não quero que você compre antes de você ter visto a aula gratuita, porque eu me garanto, posso dizer que esse aqui é o melhor material de auditoria que você vai encontrar no mundo. E eu sempre procuro fazer isso, né? Uma explicação, olha, o que existe no mundo real, né? Por que alguém sentou e escreveu essa norma? Qual foi a norma que foi escrita? Você vê que eu boto depois da norma, né? Depois que a gente já falou do assunto, é que eu trago a norma. Olha, isso está formalizado dessa forma aqui. Essas são as palavrinhas que a norma usa. E depois trago um exemplo e resolvo a questão. Eu vou fazendo isso também no material, só que de forma bem mais extensa, mais aprofundada. E com muito mais conteúdo por página. Você não vai ficar chegando um monte de página ali que é à toa, que não tem, às vezes, informação necessária. Não, só bota o filé mignon ali do estudo para tu também não gastar tempo. Esse é um material que respeita o seu tempo, que eu detestava quando o material desrespeitava o meu tempo. Né? Às vezes eram 8 horas para você entender um negócio que podia dar para explicar em 10 minutos. Então eu tento fazer isso no meu material. Então, muito obrigado aí pela atenção e tchau!